Olá, profissionais da saúde estética, tudo bem com vocês? Vocês têm dúvida com relação a protocolos de redução de gordura, redução de medidas? Tem dúvidas sobre a fisiologia dos processos que acontecem nesses protocolos? Quer entender um pouquinho mais? Então, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final que você vai aprender bastante. Eu sou Rico Porto e esse é o Respostas e Resenhas. Se eu te perguntasse o que é isso na imagem, o que você me diria? Tempo na tela. Eu tenho quase certeza que a grande maioria falou gordura. Então, errado. Pois é, desde muito cedo, lá nas aulas de ciência, a gente aprende que isso é gordura. Ou mesmo quando a gente observa aquela lâmina, ali do tecido, de pele, epiderme, derme e aquele tecidinho ali embaixo antes do músculo, a gente fala, isso aqui é epiderme, derme e gordura ou tecido gorduroso, não é verdade? Só que infelizmente isso acaba por gerar alguns equívocos ao longo da vida do profissional. Quando o profissional confunde esse tecido que é o tecido adiposo com gordura. A camada de gordura, a célula de gordura, eu ouço isso com bastante constância. A célula de gordura, o tecido de gordura, mas na verdade não existe uma camada de gordura e uma célula de gordura. Existe uma camada adiposa e uma célula adiposa. Essa célula adiposa é a unidade do tecido adiposo, tecido esse que além de outras funções, armazena a gordura no seu interior. Então é importantíssimo que o profissional ele conceitue exatamente o que é gordura, o que é célula adiposa e o que é tecido adiposo. Dessa forma, ele vai minimizar os erros que ele comete nos recursos terapêuticos manuais, na escolha dos produtos, dos princípios ativos e até mesmo dos equipamentos. Então vamos entender cada conceito separadamente e depois falamos do todo. A gordura, principalmente da sua forma mais encontrada no nosso organismo, triacilglicerídeo, triglicerídeo ou triacilglicerol, ela é um composto químico formulado por moléculas. Uma molécula de glicerol, 3 moléculas de ácido graxo, por isso triglicéride. Essa gordura ela é armazenada dentro dos adipócitos. Os adipócitos são células que armazenam gordura no seu interior, mas não são feitos de gordura. Existe uma membrana, existe um núcleo e existe muita gordura no seu interior. Cerca de 95% ali do todo é a gordura que está armazenada no seu interior, mas ele não é feito de gordura. Já o tecido adiposo é um conglomerado de muitos adipócitos, juntos, justapostos e compactados. Esse tecido, entre outras funções, armazena gordura no seu interior, serve também de proteção térmica, serve também de proteção mecânica. É aí onde mora o grande erro do profissional que não conhece a diferença entre gordura, adipócito e tecido adiposo. Sabe por quê? Porque o profissional que não conhece a fisiologia e a anatomia desses tecidos vai fazer aquela massagem pesada, que machuca, que dói, que torce, que amassa, pensando que vai promover quebra de gordura. E aí a quebra de gordura chama-se lipólise. Mas o que é lipólise? A lipólise não é a quebra do tecido, não é a quebra da célula, mas é a quebra da ligação química que une o glicerol e o ácido graxo. Dessa maneira, a lipólise é um processo químico e não um processo mecânico. A sua mão não é lipolítica. Para que haja quebra química dessas ligações, é importante que haja a subida de alguns hormônios no nosso organismo, como o GH, como outros hormônios também envolvidos no processo de lipólise, como a lipase hormônio sensível. Dessa forma, eu tenho a quebra química dessas ligações e tenho a separação de ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo será liberado na corrente sanguínea e posteriormente poderá ser gasto no processo de beta-oxidação, quando esse ácido graxo penetra na matriz mitocondrial e é convertido em ATP, energia que é fornecido para os músculos nas atividades físicas, por exemplo. Mas na prática, o que essas informações vão acrescentar na sua vida? Acontece que algum tempo atrás pensávamos que éramos capazes de modelar gordura, que éramos capazes de quebrar gordura através dos nossos movimentos de apertar, torcer, ou de movimentar a gordura de um lugar para o outro com as nossas mãos. Porém, hoje já entendemos que o processo mecânico tem zero de ação direta em lipólise. Ele tem uma ação
que é indireta, mas disso nós vamos falar já já. Não tem ação direta porque quando eu comprimo, torço, amasso esses tecidos, eu estou amassando o tecido adiposo e não a gordura em si. A gordura está lá dentro da membrana, lembra disso? E essa membrana é resistente a impactos e choques, ou seja, o tecido adiposo foi feito para absorver choques e impactos. Você pode amassar, apertar, torcer à vontade, que você não vai conseguir fazer com que aquela gordura que está dentro da membrana do tecido adiposo saia por meio de impactos mecânicos. Isso estudos científicos já demonstraram. E aí, entendendo que esse processo não é mecânico, mas é químico ou bioquímico, eu percebo que no processo bioquímico eu tenho uma ação orgânica. Quando ele necessita de energia, vai buscar lá dentro do adipócito por meio da quebra, que é a lipólise, a partir da lipase hormônio sensível e o processo de transformação de ácido graxo em ATP beta-oxidação. Ou um processo químico, quando eu mesmo consigo promover um princípio ativo lipolítico nesse tecido e esse princípio ativo lipolítico promove a quebra dessa ligação química, fazendo com que essa gordura seja liberada na corrente sanguínea e posteriormente encaminhada para o processo de transformação de beta-oxidação. E aí, entendendo isso, eu percebo a importância dos princípios ativos lipolíticos no processo de redução de gordura. Porque a minha mão não é lipolítica. Não é porque minha mão não é lipolítica que significa que a minha massagem é inútil. Pelo contrário, quando eu uso a massagem de forma inteligente, eu consigo potencializar a ação do princípio ativo lipolítico. Como? Ativando a circulação, aumentando o calor local, aumentando o metabolismo local e, por consequência, a permeação dos princípios ativos. E por falar em princípios ativos nobres, a resenha de hoje é sobre produtos incríveis que eu selecionei da Ecos Cosméticos. Vamos lá? Antes de falar dos produtos especificamente, eu preciso falar de alguns diferenciais da Ecos que são muito interessantes e você precisa saber. A linha é toda com base dermoecológica. O que é a base dermoecológica? Livre de óleo mineral, parabenos, parafina, corante, propileno glicol e conservantes liberadores de formol. Além disso, trabalha com fragrâncias seguras e hipoalergênicas, essências desenvolvidas cuidadosamente, eliminando todas as possíveis substâncias alergênicas aí. E algo que para mim, como amante dos bichinhos, é extremamente importante é cruelty free, não testado em animais. Os laboratórios são todos credenciados na Anvisa e seguem as normas internacionais cruelty free. E o primeiro produto aqui escolhido para dar início ao meu protocolo é o Nano Coffee, esfoliante físico, enzimático, gomagem. Então ele é um esfoliante 4 em 1 que tem ação mecânica, ácido, enzimático e gomagem, com microesferas sextavadas de café, biofruits, que é um complexo aí com extratos de mirtilo, limão, laranja, sugar maple e também a cana de açúcar, extratos glicerinados de acerola e de papaya e o Nanonutrix, que são aminoácidos essenciais. Tem ação então esfoliante poderosa, com uma suavidade e conforto para o cliente, promove hidratação profunda e reposição dos aminoácidos essenciais, é dermopurificante, tem ação queratolítica, renovação da epiderme e com uma leve descamação epitelial na medida para a permeação dos princípios ativos que virão logo depois dele. E por falar em ativos que vêm logo depois dele, eu tenho o Thermo Slim, com ação eficaz e segura para tratamento de gordura localizada, de celulite, ativa a circulação sanguínea, promove a hiperemia, aquecimento local, aumento do metabolismo, aumento da circulação, aumento da permeabilidade dos outros ativos e dos ativos que possui também o próprio Thermo Slim, tá? Ele possui o BioX antilipêmico, extratos glicerinados de arnica, algas fucus, castanha da Índia, cavalinha, centela asiática, eira e erva mate. Possui nicotinato de metila que dá aquele boom na circulação e tem uma fragrância bem segura de frutas cítricas. E um dos grandes diferenciais é que ele tem um tamanho bem bacana, ele tem 1 litro e rende mais de 190 aplicações. É economia, o custo-benefício num produto incrível. E o creme que eu escolhi para minha massagem foi o creme Nanolipo Slim Coffee, que é um creme nanotecnológico para massagem estética aí. Ele vai possuir o Nano 5C com óleos essenciais, olha só, diretamente da aromaterapia para a estética, com óleos essenciais de cipreste, cedro, cártamo, coco e chá verde. Nanocelulitec, que é cafeína biotecnológica, extrato glicerinado de chá verde, óleo essencial de arnica e essencial de palma rosa também. E o extrato glicerinado de café
e de capsicum, que é pimenta, né, que vai dar aquela ativada também, aquele boom na circulação e no metabolismo. O Ecomincer, que é a L-carnitina, que é um grande carreador aí de ácidos graxos para dentro da matriz mitocondrial. Lembra da aula que a matriz mitocondrial recebe esse ácido graxo e promove a beta-oxidação, reduzindo aí essa gordura em ATP, promovendo então o gasto calórico. Extratos glicerinados de laranja amarga, gengibre e chá verde, e ainda possui Firme Slim, extratos glicerinados de arnica, algas fucus, castanha da Índia, cavalinha, centela asiática, eira, erva mate. Lembrando da importância da característica de um produto que traga firmeza para o tecido após a redução de gordura, para que não haja flacidez. Além de tudo isso, o Nanolip Slim Coffee possui óleo de semente de uva e fragrância de café. Por último, não menos importante, para finalizar o meu protocolo, eu escolhi um gel sensacional, que é o Nano Extreme Power Ice, com 1 kg também, bastante rendimento e muitos princípios ativos sensacionais para gelar a região onde eu apliquei essa massagem, promover aquele choque térmico e ainda mais implementação no gasto calórico. Ele possui nanodiástase Celux com capsaicina, salicilamida, cilanetriol e cafeína biovetorizada. Além disso, o Nano Essential 5C com óleos essenciais de cipreste, cedro, cártamo, coco e chá verde. Complexo Power Fit com extratos glicerinados de açaí, acerola, ginseng e guaraná. Detox Lean com L-carnitina, que é aquele grande carreador. Extrato glicerinado de laranja amarga, gengibre e chá verde, Ortho-Organics com sódio, magnésio e zinco, garantindo a reposição ortomolecular, lactato de metila, salicilato de metila, cânfora e mentol. E antes mesmo de iniciar meu protocolo, eu já vou abastecer as minhas cubetas com a minha super espátula aqui da Ecos Cosméticos. Vou abastecer porque eu não fico ali naquele momento da aplicação do protocolo, ter que ficar abrindo, fechando o pote, estou com a mão suja, é ruim. Então faço logo a aplicação aqui nas cubetas, né, nos dispensers aqui, para eu poder ter o produto para ser utilizado. Geralmente coloco uma quantidade menor do que a que eu vou precisar, porque aí se eu precisar de mais eu vou lá e reabasteço. É melhor do que eu colocar além do que eu vou utilizar e depois eu tenho que jogar fora, obviamente não posso voltar para o pote, né? E o Thermo Slim já oferece uma facilidade a mais, porque ele tem um dispenser em spray que vai facilitar a aplicação, é só borrifar. Muito bem, agora que nós tivemos toda a aula teórica sobre o metabolismo dos lipídios, já entendemos qual é o papel real das massagens e das manobras aqui no processo de redução de medidas, redução de gordura. Agora vamos fazer um dos processos mais importantes dentro da nossa prática, que é a preparação de pele, porque entendemos que o grande astro, o carro-chefe do nosso protocolo é o princípio ativo. Se o princípio ativo não penetrar e não tiver uma ação aí dentro do tecido adiposo, eu não vou conseguir promover a lipólise. A minha mão não é lipolítica, lembra, né? Então eu preciso promover esse encontro do princípio ativo com o tecido alvo. E para isso eu vou iniciar com uma esfoliação. Aqui eu tenho um esfoliante físico enzimático, que vocês já viram também na aula a composição. Ele é físico, ele é enzimático e é gomagem também. Então eu tenho aqui uma ação com as partículas físicas sextavadas do café. Essas partículas, elas por serem sextavadas, garantem um conforto maior para o nosso cliente, né? Na hora da esfoliação. Então aqui eu vou esfoliar até completar a absorção e eu percebo que depois que absorve bem, eu já tenho aquele efeito rolling da gomagem, né? Só que eu vou reaplicar um pouquinho. Não preciso de velocidade aqui nessa hora, mas já estou fazendo com uma firmeza de mão, tá? Afinal de contas é uma massagem estimulante, né? Eu já inicio aqui com as manobras bem firmes para promover uma boa esfoliação. Quanto mais pele morta, excessos eu tirar aqui, melhor para a permeação será, né? E aí eu terei uma boa permeação dos ativos e, por consequência, uma boa ação deles também no contato direto com a membrana do tecido adiposo, né? Aqui eu percebo que houve uma absorção do produto e quando eu continuo com os movimentos mais densos agora, eu percebo que vai soltando, né, as partículas aqui
de pele e do produto, é o efeito de gomagem, né? Para quem já trabalhou algum tempo aí com gomagem, era bastante utilizado, né? Como uma boa esfoliação não agressiva, e voltou agora, que bom, né? Eu gosto bastante desse efeito, não agride a pele e é muito funcional. Você percebe aqui as partículas se soltando. E aí depois você só promove a remoção, é bem fácil. Com a própria mão batendo aqui você consegue remover todo o excesso. E a pele já ganha uma maciez imediatamente. E aí, seguindo aquela mesma linha de raciocínio da permeação e ação dos princípios ativos no tecido-alvo, eu vou utilizar princípios ativos nobres em uma composição líquida. Por quê? Isso é uma dica bem importante para vocês e as empresas já começaram a entender isso também. Que quanto mais líquido, mais ele permeia. E é bem importante colocar dentro dos fluidos bons princípios ativos lipolíticos. Eles vão permear muito mais do que cremes até mesmo, e aí eu vou ter uma ação efetiva. Então, logo após a esfoliação, fluidos, sérums, lembrando daquela escalinha de permeação aí da cosmetologia, fluidos, sérum, géis, gel creme, creme e óleo. Então, do mais fluido para o menos fluido, a gente tem aí na ponta o fluido, tá? Então é importante, é uma base aquosa e eu vou ter aqui uma excelente permeação e ação também no tecido adiposo, que é o que eu estou buscando aqui para essa técnica. Dentro dessa linha de raciocínio, então, eu tenho um Thermo Slim, um produto grande de 1 litro, tem bastante produto para utilizar, tendo em vista que é corporal, né? Lógico, tem que fazer a economia, a utilização inteligente do produto, mas eu preciso utilizar o produto de forma adequada, né? E aí eu tenho um dispenser que vai me auxiliar nisso, a impor uma dose aqui correta, certo? E eu sempre vou aplicar na minha mão inicialmente. Eu aqueço um pouquinho para chegar numa temperatura ambiente e aplico, tá? Aí eu já aplico na minha cliente, certo? Por quê? Isso aqui às vezes é muito desagradável, perceberam? O estímulo aqui de contração imediato. Isso não é muito legal, principalmente em regiões frias. Coitada da minha modelo, sofreu aqui agora. Mas em regiões frias a gente tem uma sensação não agradável quando fazemos isso. Então, ó, a dica é sempre na mão. Aquece um pouquinho e aí aplica na sua cliente, tá? E aí aqui eu posso aplicar já, ó. Aplicar uma velocidadezinha e já tenho uma absorção rápida, né? Um produto nano, um produto com uma tecnologia de permeação inteligente, com muitos princípios ativos que vocês já viram na nossa aula teórica. E aí eu tenho aqui um tecido extremamente preparado para receber a massagem. Agora sim. Ah, Rico, por que então o produto tem, o fluido tem o princípio ativo, o creme tem um princípio ativo? Sim, ambos têm princípios ativos nobres, mas eles foram feitos para usar em momentos diferentes. Aqui eu tenho um produto líquido que é versátil, que eu posso utilizar como carro-chefe e a introdução aqui para o meu protocolo, lembrando que ele tem nicotinato de metila também. Então ele tendo nicotinato de metila, ele vai ampliar a circulação sanguínea, que é um outro ponto que vai favorecer a permeação dos ativos que virão logo depois dele. Então ele realmente é um produto de entrada, produto de abertura para os meus protocolos. Dando sequência ao meu protocolo, agora sim, a massagem, né? Muito embora o fluido ele tenha bons princípios ativos nobres, ele de fato é um produto apenas de abertura, porque eu não vou fazer massagem com fluido, ele não tem o mesmo deslizamento, ele não tem a mesma espalhabilidade que eu tenho num creme. Então cada produto para o seu momento, mas todos são muito importantes e se complementam. Por isso que é importante você utilizar uma linha que se converse, digamos assim, né? Para que você possa ter uma linha com princípios ativos que estejam bem ajustados, que não interfiram negativamente, pelo contrário, que possam potencializar um ao outro. Eu vou aplicar o creme então e começar com as minhas manobras. Lembrando que as manobras são aceleradas e alguns pontos eu preciso então observar, tendo em vista essa aceleração dessas manobras. Primeiro, eu preciso de postura. Eu não posso aqui trabalhar com a coluna
totalmente arqueada, que eu vou ter um problema. Eu não vou render muito tempo, então, trabalhando com a postura ruim. Eu preciso sempre utilizar dos posicionamentos para que eu possa ter uma postura adequada no trabalho. Então, aqui eu vou fazer a postura do esgrimista, uma leve inclinação para frente, para eu poder trabalhar. Outra coisa que eu preciso observar também é estar bem solto, não estar travado aqui, ombros, cotovelo, punhos. Preciso ter os punhos bem soltos para não trazer o impacto para as minhas articulações, certo? Então, aqui eu estou relaxado, com os punhos relaxados, ombros, cotovelos, e aí eu faço as manobras bem aceleradas, naquele sentido de estimular a circulação e o sistema nervoso também. Começo então com o deslizamento. O deslizamento serão pontas dos dedos. Pontas dos dedos. Com as pontas dos dedos eu consigo mais aceleração. Lembro que o foco não é trabalhar aqui, trabalhar esse tecido, porque eu não consigo quebrar nada aqui com a minha mão. Então a ideia é promover a aceleração dessa circulação. Muito bem, agora eu trabalho a mobilização. A mobilização é um movimento que é um círculo, outro círculo, um círculo complementando o outro. As manobras, elas são básicas e eu não preciso mais que isso. Um círculo complementando o outro, bastante acelerado. Punhos, ombros, cotovelos soltos. Amassamento. Puxa, empurra, puxa, empurra. Velocidade sempre. E o nível aqui é tecidual médio. Nem tão superficial e nem tão profundo em nível de musculatura. É médio. Agora, uma das principais manobras aqui dessa técnica que é a fricção. Fricção com a mão aberta, fricção com a mão fechada, o punho semicerrado, sem nenhum tipo de peso aqui nessa manobra, levinho, só que com muita velocidade. Lembre-se que é estimulante. Posso trabalhar as duas. Unilateral. E eu não trabalho com os nós dos dedos. Eu trabalho com as falanges intermediárias. Fricção com a mão aberta. Fricção com a mão fechada. Percebo que vai caindo a quantidade de creme no local. A pele vai absorvendo, isso é natural. Aí, se eu quiser continuar, eu reaplico. Se eu quiser parar para ir para outro momento do procedimento ou estiver finalizando, eu não aplico mais e deixo só como está. A ideia aqui é que a quantidade de creme que eu vou reaplicando, ela seja de acordo com a manobra que eu estou fazendo. O deslizamento exige mais creme, a fricção exige mais creme, o amassamento menos, a mobilização também menos. Então eu coloco nessa sequência lógica, de acordo com a absorção do produto na pele. Então eu começo com o deslizamento, que é bem acelerado e precisa de bastante umectação. Passo para a fricção, que também exige bastante dessa mobilidade, porém há uma absorção ainda maior na fricção. E aí percebo que o volume de creme está baixando na pele, já passo para a mobilização.
depois amassamento. E no final, quando eu já tenho um tecido sequinho, ó, que já não tem creme, eu não vou ficar fazendo fricção aqui, não faz sentido, ó. Eu vou ter muito atrito. Então eu passo para últimas manobras, que são pinçamento. O pinçamento é como se eu quisesse agarrar, puxo, agarro, puxo e vou trabalhando o pinçamento. Todas as manobras no sentido de acelerar a circulação, estimular essa permeação do ativo, estimular o metabolismo local, aumentar o aquecimento, por consequência a permeabilidade de todos os ativos. Então aqui eu tenho, ó, esse movimento que vai facilitar bastante, implementar a circulação. Posso finalizar com a tapotagem. Olha só como eu tenho uma região totalmente hiperêmica, bastante aquecida. Era isso que eu precisava. Eu precisava que essa região estivesse totalmente preparada para absorver os princípios ativos, que a partir daí é com eles. Por isso a importância de utilizar sempre bons produtos. E a cada minuto que passa fica mais hiperêmica ainda, bastante aquecida, e eu lembro a vocês, segundo a lei de Van Hoff, a cada grau centígrado aumentado aqui na superfície da pele, eu tenho um estímulo ao metabolismo de pelo menos 13%. Eu tenho essa relação entre a temperatura superficial do tecido e o aumento, o implemento aí do metabolismo. E por falar em termodinâmica, é a própria termodinâmica que vai justificar a finalização que eu escolhi para esse protocolo. Aqui eu tenho um tecido extremamente preparado para qualquer aplicação que eu quiser. Para aparelhos, eu posso aplicar argiloterapia, fangoterapia, posso aplicar aqui uma manta térmica, porque esse tecido está totalmente receptivo. Eu já apliquei a esfoliação, fiz a ativação com fluido, depois fiz a ativação com o creme também e a massagem. Agora eu tenho um tecido extremamente preparado. Porém, como eu disse, vou utilizar os princípios da termoterapia. Tem uma região extremamente aquecida e o meu corpo sempre vai brigar para manter aquecida. A gente tem uma temperatura aí da homeostase de 35, 36 graus e ela pode elevar-se ainda mais quando submetida a esses procedimentos como o que eu fiz agora. Aqui eu tenho uma temperatura bem considerável. Quando eu aplicar aqui o meu princípio, tá, que está contido no meu gel crioterápico, eu vou automaticamente modificar a temperatura superficial dessa pele. O que eu quero com isso? Eu quero com isso que o meu termostato aqui, tá, no nosso corpo, ele possa aferir essa diferença e possa competir com essa diferença. Nosso termostato sempre vai buscar um controle, um equilíbrio de temperaturas internas e externas. Ele vai querer manter os 35, 36 graus. Quando eu resfrio aqui essa superfície, eu vou ter um aumento na produção de calor interno ainda maior. E nós sabemos muito bem que para o aumento de temperatura, nosso organismo precisa gastar calorias. Eu preciso fazer o processo de beta-oxidação, que vai gerar ATP, energia, e vai movimentar toda a cascata de eventos para que haja a termogênese, produção de calor. Então, produção de calor feita pelo organismo é igual a gasto calórico, ou seja, implemento do metabolismo. Então eu tenho não só uma redução de medidas aqui na aplicação dessa massagem das manobras, porque eu tenho uma melhora da circulação, uma melhora do retorno venoso, uma melhora na reabsorção de todos os metabólitos, e eu tenho então uma redução de medidas. Porém, eu tenho uma redução de gordura também, porque eu aumento o metabolismo de lipídios por meio dessa termodinâmica que acontece aqui, ou seja, estou utilizando um mecanismo biológico ao meu favor. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, que é muito importante que vocês entendam, é que o gel, ele não foi feito para fazer massagem com ele, massagens aceleradas, porque ele tem uma base aquosa e ele tem pouca estabilidade a essas fricções, ele desnatura muito fácil. E já houve estudos científicos demonstrando que a fricção do gel faz com que ele perca propriedades por desnaturação. Então, a ideia aqui é: aplicou o gel e deixou, espalhou, mas não massagear com o gel.
Lembra que eu falei que todos os produtos têm bons princípios ativos, ou seja, produtos com princípios ativos nobres, porém, cada um na sua função. O esfoliante, preparar essa pele. O fluido, ter uma excelente permeação dos ativos em uma base boa, líquida e fluida. O creme, também ter bons princípios ativos para penetrar, porém com uma boa espalhabilidade e te dando condições para se manter na superfície da pele enquanto você faz as manobras. E o gel para finalizar, tá, todo o procedimento sem necessariamente aplicar massagem. Isso é lindo, é a cosmetologia em ação. É o cosmetólogo escolhendo dentro de uma linha cada veículo mais adequado para colocar os seus princípios ativos, e depois o esteticista e cosmetólogo, né, que não é o formulador, escolhendo cada sequência dentro de uma lógica no seu protocolo. Nesse vídeo em específico eu ensinei manobras muito básicas, para mostrar para vocês que eu não preciso de manobras mirabolantes para alcançar os meus objetivos, de aumento da circulação, aumento do aquecimento local, aumento da permeação local e aumento do metabolismo local. Com manobras muito simples, mas com velocidade e superficialidade, eu consigo alcançar meus objetivos. Não preciso torcer, amassar, apertar com força, não preciso trazer desconforto para minha cliente, não preciso trazer hematomas para minha cliente, eu posso fazer a manobra de forma inteligente. Entendemos que quando tocamos na pele já estamos nos comunicando com o sistema nervoso, estamos nos comunicando com o sistema nervoso periférico, que envia mensagens para o sistema nervoso central, que por sua vez vai levar essas mensagens até o córtex cerebral, que vai decodificar essas informações e vai responder com alguns outros estímulos e produções. Liberação, por exemplo, de adrenalina. A adrenalina se liga aos receptores alfa-1 dos vasos sanguíneos do tipo arterial, vai promover aí nesses vasos sanguíneos do tipo arterial vasodilatação, aumento da circulação sanguínea, hiperemia, aumento da permeabilidade dos ativos. Automaticamente, quando eu tenho aumento da permeabilidade dos ativos, eu tenho um aumento da permeabilidade na membrana. Essa membrana vai se tornar mais receptiva ao princípio ativo lipolítico, e o princípio ativo sim vai agir nas ligações químicas de glicerol e ácido graxo, e o resto a gente já falou. Então é isso, a massagem ela não é o fim, mas ela é um meio muito importante para os procedimentos estéticos corporais. O que é importante a gente ressaltar é que eu não preciso de força, eu não preciso torcer, apertar, porque eu não quebro nada com a mão. Eu só preciso utilizar essa ferramenta que Deus me deu aqui, as mãos, para acelerar e para otimizar essa permeação dos princípios ativos, que esses sim são lipolíticos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para muito mais conteúdo de qualidade. Eu sou Rico Porto e esse é o Respostas e Resenhas.